Agora vocês estão vendo? Agora sim. Sim, professor. Maravilha, muito bem. Então vamos começar tudo de novo. Então na aula passada a gente aprendeu teste de hipóteses sobre o parâmetro μ. Foi o único que a gente discutiu. Então normalmente a nossa hipótese H0 era algo do tipo μ é igual a um certo valor, vou chamar aquele de μ0, contra a hipótese alternativa, que era μ é diferente de μ0. Né? Poderiam ter outros tipos, né? μ é menor ou igual a um determinado μ0, contra a hipótese μ era maior do que esse μ0. A gente vê alguns casos desse tipo. Então, era feita uma suposição sobre um parâmetro populacional e em função de uma amostra coletada aleatoriamente, era tirada uma conclusão se aquela afirmação inicial sobre o parâmetro populacional era verdadeira ou não. Essa era a nossa ideia. Acontece que para fazer isso, a gente fez uso do teorema do limite central para poder trabalhar com a distribuição do x barra. Então a gente sabe que o x barra ele segue uma distribuição normal com a média μ, que é a média da população, e o desvio padrão é sigma dividido por raiz de n, onde n é o tamanho da amostra. Então esse x barra também é uma variável aleatória. E a gente fez uso desse teorema, desse resultado, para construir o nosso teste de hipótese. Acontece que esse resultado ele pode ser aplicado quando eu conheço o sigma, né? E para algumas restrições em relação ao n. Então, essas mesmas restrições, não sei se vocês lembram de uma tabela que a gente viu lá quando estava falando de intervalo de confiança, são as mesmas restrições que tinham naquele fluxograma lá. Então, quando eu tenho um n maior do que 30, aí eu posso usar esse tipo de distribuição sem problema nenhum. Quando eu tenho um n menor do que 30 e eu não conheço sigma, né, e não e sei que a distribuição da população x é normalmente distribuída, eu usava lá no intervalo de confiança t-student. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então nosso primeiro caso diferente que a gente vai começar a estudar hoje é fazer teste de hipótese quando eu tenho uma média, teste de hipótese ainda para média, só que com amostras que são pequenas. Na verdade, além disso, amostras pequenas, sigma é desconhecido e a população é normalmente distribuída. Então, nesse contexto, de que forma que daria para fazer teste de hipótese? Não sei se vocês vão notando com o tempo que existe uma relação muito forte entre teste de hipótese e intervalos de confiança. Tá? Então, quais são as condições que a gente vai trabalhar agora? Meu n é menor do que 30, meu sigma é desconhecido, o que é muito comum. Né? Normalmente eu não sei qual é o sigma, qual é o desvio padrão populacional. E a população é normalmente distribuída. Então você tem evidências para dizer, nesse nosso contexto, que a distribuição é normalmente distribuída. Então, essa variável aleatória t, definida dessa forma, onde no fundo eu tenho duas componentes aleatórias, né, o S, que é o desvio padrão amostral, e o x barra, que é a média amostral, essa t ela segue uma distribuição t-student com n-1 graus de liberdade. Então a gente precisa, a gente pode usar isso para fazer um intervalo de confiança para média ainda usando essa informação. Tá? Então isso é o que está escrito aqui. Vamos fazer um exemplo, que eu acho que com um exemplo isso fica mais claro. Antes disso, deixa eu só procurar aqui nos meus arquivos a tabela da T-Student. Eu vou precisar dela, eu não deixei ela aberta. Vamos pensando sobre isso que a gente conversou. Deve ter aqui, vamos ver.
Isso aqui é a tabela da distribuição normal, aqui é da T-Student. Então a gente vai ter aqui, maravilha, é o que eu preciso. Então vamos lá. Um revendedor diz que o preço médio de um Honda LX é de pelo menos 23.900. Então você foi lá comprar um carro, ele está falando assim, ó, esse carro aqui, ó, o valor médio dele nas lojas aí da cidade não é menor, é de pelo menos 23.900. Isso é a hipótese que o vendedor está dizendo. Você é um cara muito desconfiado, suspeita que a informação é falsa e vai lá e levanta uma amostra de 14 carros, cujo preço amostral, na verdade, o preço médio amostral, foi de 23 mil e o desvio padrão de 1.113. Então você foi lá em 14 lojas ou foi pesquisar na internet, viu o preço de 14 carros iguais e a média do preço desses 14 carros foi 23 mil e o desvio padrão foi esse. Então, por essas informações, já existe uma tendência de que a informação do vendedor ela é falsa, né? Porque se a sua média deu menor do que a média que ele disse que não poderia ser menor que aquilo. Assumindo que a população de preços, né, desse carro é normalmente distribuída, faça um teste de hipótese para o vendedor, teste de hipótese do vendedor com alfa igual a 0.05. Então, pelos passos que a gente já definiu antes, né, a primeira coisa que a gente define, escreve, deixa claro é quais são as hipóteses. Então, a hipótese que eu vou testar é H0, é que a média da população é maior ou igual a 23.900, que foi o que o vendedor falou. A sua hipótese alternativa é o complementar, que a média é menor do que 23.900. Considerando que a hipótese H0 é verdadeira, então, da mesma forma que a gente fez na aula anterior, a gente sempre parte do pressuposto que o meu H0 é verdadeiro. Se a gente quer chegar numa contradição disso. Então, considerando que H0 é verdadeiro, a gente tem a seguinte informação, que o meu T, definido dessa forma que está aqui, segue uma distribuição T-Student com 13 graus de liberdade, onde esse 13 é o N-1, né, que no caso, é o número de elementos da amostra menos 1, que é o nosso 14 menos 1. Então, esse cara aqui segue essa distribuição. Isso para mim já é bom, né? Eu sei que ele segue essa distribuição. E por que é bom? Porque como eu sei que ele segue essa distribuição, e essa distribuição está em função do meu x-barra, que é a minha estatística de teste, eu sei que se eu obter um x-barra tal que o t é um valor muito raro, esse x-barra contradiz a hipótese inicial. Agora, se eu obter um x-barra tal que t não é um valor muito raro de acontecer, então esse x-barra não está contradizendo a hipótese H0. Então, vamos trabalhar com isso. Então, meu t tem essa distribuição, né? Ele é similar com uma distribuição normal 0,1, só que ela é uma curva um pouco mais aberta, mais achatadinha, né? Então, e ela varia de acordo com o grau de liberdade, então, mas é uma curva parecida, centrada em 0. E aí, uma coisa importante é, o meu teste de hipótese é um teste de hipótese unilateral, tá vendo? Porque a hipótese H0 envolve o maior igual, o menor igual. Para eu saber onde que está minha região crítica, eu olho para a hipótese alternativa e vejo, se aqui é sinal de menor, é uma das formas, né, de pensar isso. Se aqui é sinal de menor, então minha região crítica está na esquerda. Se aqui for sinal de maior, minha região crítica está na direita. Então, nesse caso, minha região crítica está aqui na esquerda. Então, existe um valor aqui que a gente chama de T crítico, que se a minha estatística de teste T, que é em função do x-barra, cair de T crítico para trás, eu rejeito a hipótese H0. Se ela for à frente de T crítico, eu aceito a hipótese H0. E como é que eu sei que esse T crítico está aqui? Porque é um valor T, tal que na distribuição T-Student, essa área que está aqui fica igual a alfa, que nesse caso é 0,05. Então, uma das formas de resolver o teste de hipótese é encontrar quem é esse T crítico. É uma das formas de ser feito, né? A gente poderia também ir atrás do p-valor, é um jeito de fazer também. Então, nesse caso, vamos atrás do T crítico. Então, eu tenho que achar lá na tabela da distribuição T-Student
qual é o valor de T que faz com que uma distribuição T-student de 13 graus de liberdade faça com que de T para trás seja área de 0,05, de T para frente seja área de 0,95. Então vamos lá na tabela, eu vou olhar, né, olho para o desenho que está aqui, que ilustra, então eu tenho que achar meu T crítico, ele está aqui do outro lado do gráfico, né? Essa área tem que ser de 0,05, então eu tenho um problema aqui, né? Porque essa tabela ela não mostra para os dois lados a área, então eu tenho que usar simetrias. Antes de qualquer coisa a área que eu quero achar, ela está nessa linha, porque aqui é o grau de liberdade, tá vendo? Então é algum valor dessa linha aí o ponto que eu quero achar. Como eu falei, né, eu não consigo fazer um desenho aqui de novo. Lá nessa tabela que eu tenho, eu não consigo achar a área para trás, eu só consigo achar a área para frente. Mas se eu achar o cara que está aqui, chamar ele de T estrela, tal que essa área aqui seja de 0,05, basta eu pegar o valor oposto a ele, porque a distribuição T-student é simétrica, tá certo? Então, o cara que tem a área dele para frente de 0,05 é o mesmo que tem a área dele para trás de 0,95. Então, eu vou procurar o 0,95, está aqui. E aí, quem eu queria encontrar é esse 1,771. Então, esse cara aqui é o meu 1,771. Mas não é ele que eu quero achar. Eu quero achar o oposto a ele. Então, é menos 1,771. Esse é meu valor crítico. Ou seja, se eu encontrar uma média tal que, quando eu fizer essa conta, dê menor que esse valor T crítico, eu rejeito H0. Se der maior, eu aceito H0. Então, a gente vai chamar isso de T observado, ou carinhosamente de TOBS. Quem que é o T observado? É o valor da minha estatística de teste no valor que foi amostrado. Então, meu x barra na minha amostra deu 23.000, menos 23.900, dividido por 113, raiz de 14. Então, tenho que fazer essa conta aqui. Eu vou abrir uma planilhinha de Excel para fazer essa conta aqui com vocês. Então, no fundo, isso dá 900, a parte de cima, né? Sobe, porque isso aqui é lento que só. Vamos ver se está gravando. Está gravando. Comprei um computador novo. Se Deus quiser, na semana que vem eu vou estar conseguindo usar ele. E a gente vai ter uma aula, se Deus quiser, um pouco mais rápida. Vamos abrir a planilha devagarzinho. Então vamos lá, vamos fazer essa contita aqui. Sei que daria para fazer uma calculadora, mas eu acho mais legal aqui no Excel. Então aqui dá menos 900 dividido por 113, que também está dividido por raiz de 14. E quando eu faço essa conta, isso dá menos 3,0256. Isso aqui é menos 3,0256. Ou seja, o meu T observado, ele caiu antes da região crítica. Ele caiu, sei lá, para cá. T observado. Então, a minha decisão é rejeitar H0. Você teve evidência suficiente no que você observou, apesar da sua amostra ser bem pequena, para dizer que a informação do vendedor não é verdadeira, é falsa. Aí você poderia buscar qual é o p-valor. Então, o p-valor seria qual é essa área daqui, né? Qual é essa área atrás do teu observado? Porque se eu encontrar essa área, eu tenho um pouco mais de informação. Eu sei que além de rejeitar H0, com que magnitude eu estou distante de aceitá-lo, né? Com que força eu estou rejeitando H0. Deixa eu ver se eu sei fazer isso aqui no Excel, porque usando a tabela isso é mais difícil, porque nossa tabela
ela é limitada, né? Eu não consigo achar áreas específicas, eu tenho tabelado algumas áreas pré-determinadas. Mas aqui no Excel, se eu fizer assim, igual distribuição.tstudent, não sei se tem. A distribuição tstudent é T, isso. Então, o meu valor de x é menos 3,0, deixa eu recordar aqui, 0,256, 0,256, graus de liberdade, tá vendo aqui embaixo, mostrando o que você tem que completar? São 13, e aí se aqui é o acumulativo ou não? Sim, eu quero o acumulativo, quero saber a área anterior. Então essa área deu de 0,004873. Então meu p-valor é igual a 0,004873, que é essa areazinha que está aqui, né? Então o que isso quer dizer, né? Eu poderia ter feito o teste de hipótese só direto pelo p-valor e comparado o p-valor a alfa. E veja que o p-valor está muito distante de alfa. Está bastante distante, né? Então está bem menor do que alfa. Estando bem menor, eu rejeito H0, mas não só rejeito, rejeito com muita segurança. Não é que seria raro, seria muito raro o vendedor está falando a verdade e eu ter esse tipo de amostra que eu obtive, né? A probabilidade disso é de menos do que 0,5%. Tá? Enquanto o nosso alfa, que é do nível de confiança do nosso teste, é de 5%. Ok, gente? Deixa eu ver onde Professor, vocês estão. Aqui. Fala aí. e no caso de algum teste, assim, tipo, não deu o valor certo, mas fazendo as contas ali, a chance de acontecer é, sei lá, 30, 40%. Certo, o que tem? E, e no caso, considero que sua amostra que foi meio ruim ou considero realmente que ele está mentindo? Não, ó, por exemplo, se você caiu num valor, por exemplo, aqui, vou fazer um risco aqui. Então essa área aqui, vamos supor que essa área daqui para trás é de 20%. Então isso é maior do que seu alfa, né? Não está satisfazendo o seu critério de rejeição. Então nesse critério que o pesquisador estabelece, nesse critério você não rejeitaria a hipótese H0. Em outras palavras, você não está tendo evidências suficientes para dizer que o que o rapaz está dizendo, que o vendedor está dizendo é falso. É uma coisa que ele poderia estar dizendo a verdade, mas poderia acontecer numa amostra aleatória. Então, a gente sempre pressupõe que a amostra é boa, tá? Só que, claro, você pode pensar, mudar o seu critério, dependendo da aplicação. Você fala, não, meu alfa vai ser de 0,25. E aí, nesse caso, você rejeitaria a hipótese H0. Então, quem está definindo se 5% é muito ou pouco, ou 20% é muito ou pouco, é o alfa. Então, você pode, se você estivesse escrevendo um estudo, é bom o p-valor também por isso. Você pode dizer assim, ó, não rejeitamos H0, aceitamos H0, e o p-valor deu esse. Um cara que vai analisar seu estudo pode pensar, ok, não rejeitou porque o alfa dele era muito pequeno, porque na minha concepção com esse p-valor eu já rejeitaria. Então é uma coisa assim, o estatístico, no fundo, ele não cria muita conclusão, ele faz um estudo e apresenta para quem deve tirar a conclusão, e quem deve tirar usa os parâmetros que foram estudados e tira a conclusão. Esses alfas que aparecem não é papel, vamos dizer assim, do estatístico definir, mas sim de quem vai pagar o preço de tomar uma decisão errada, né? Se você, por exemplo, está fazendo um estudo em medicina, as pessoas que vão vender os medicamentos, as pessoas que vão se responsabilizar pelos medicamentos, que vão definir esse alfa. Então, para ele ter bastante certeza de que ele está rejeitando uma hipótese, ele tem que ter um alfa muito pequeno. Tá ok?
Certo, então. Legal, obrigado, Arthur. Vamos para mais um exemplo, fazer rapidinho, porque a gente tem muita coisa para ver hoje ainda. E a gente atrasou um pouquinho, né? Um ecólogo afirma que o peso médio de um lobo-guará é 25 quilos. Ele afirmou, ó, o peso médio é 25 quilos. Na verdade, aqui é menor, né? Aqui deveria ser menor, por causa da hipótese que está aqui. É menor. 25 quilos. E aí é medido o peso de 5 animais dessa espécie. E os resultados foram esse aqui, ó. 25,8, 36 e assim por diante. Temos evidências para afirmar que o peso médio do lobo-guará excede 25 quilos ao nível de significância de 0,05. Qual é o p-valor desse estudo? Então, é muito parecido, né? Aqui eu defino as minhas hipóteses. Então, isso foi o que o ecólogo falou. E isso aqui é o que eu quero tentar defender, vamos dizer assim, ou o que eu vou ter evidências para concluir caso minha amostra, né, demonstre isso. E aí, você pode ir pelo p-valor, pode ir pelo t-crítico. Então, qual que seria o procedimento aqui para você fazer? Então, você teria que pegar esses valores. Vamos lá, vamos pegar esses sem preguiça, vai. Eu sei que é segunda de manhã não favorece ninguém. Mas a gente tem que... Vamos lá, vamos limpar isso aqui, porque vocês são aí futuros estatísticos, pelo menos no próximo PCC. E aí a gente vai pôr a mão na massa. Então vamos colocar esses valores, veja. Ah, mas são poucos pesos, né? Então vai lá e captura um lobo-guará para pesar ele, para você ver como é fácil. É difícil, é um animal que está em extinção, então não tem jeito. Eu tenho que trabalhar com amostras pequenas. Então eu tenho 5 valores de peso aqui. Então eu preciso calcular primeiro a média. Então a minha média, e essa média é a média amostral, né? Obviamente, porque está vindo da amostra que eu coletei. É a média desses 5 caras. Então média deu isso. E eu preciso calcular agora o meu desvio padrão. Desvio padrão amostral. Tá ok? E aí meu desvio padrão amostral, pego esses valores e deu esse cara aí. Então eu tenho quem é meu x barra e meu S. Agora eu preciso fazer contas. Então, meu x barra deu 27,54. Vamos anotar aqui. X barra deu 27,54. E meu S deu 5,47. 5,47. Então, e quem que vai ser meu grau de liberdade nesse caso? Né? Como são 5, meu grau de liberdade é 4. Então, meu teste de hipótese eu posso fazer ele pelo p-valor, eu posso fazer pelo t-crítico. Vamos fazer pelo p-valor? Fica até um pouco diferente do que está aqui. Tá? Então, pelo t-valor, o que eu tenho que fazer? Quem é meu t observado? O t, que é oriundo da observação que eu fiz na minha amostra. Usando aquela conta lá de cima, né? Ele é o x barra menos o meu mi, mas esse meu mi é o mi suposto que a hipótese H0 é verdadeira, ou seja, que o peso do lobo-guará é 25. Tá? Então, esse cara aqui vai ser 25. S dividido pela raiz de N. Então, nesse contexto nosso, aqui seria 27,54 menos 25 dividido por S, que é 5,47, dividido pela raiz de N, que é a raiz de 5. Tá? Então, vai ficar, fazendo as continhas aqui, vai ficar aqui em cima é 2,54 dividido por 5,47 dividido também pela raiz de 5. E aí isso deu 1,383. 1,0383. 1,0383. Veja que nesse caso a minha região de rejeição é para a direita, né? Então eu tenho aqui a curva T-Student, tenho esse cara aqui, tenho aqui meu zero,
tem em algum lugar aqui meu T observado. E quem que é meu p-valor? Meu p-valor é a área dali para frente, né? Por que eu sei que é dali para frente e não dali para trás? Porque eu sei que a minha região crítica está na direita. Então só faz sentido pensar em p-valor para frente. Então agora eu tenho que, de alguma forma, usar isso. Lá na tabela isso é complicado, porque é um valor muito específico de T, mas você pode usar o Excel para fazer isso. O Excel ele vai te dar a área daqui para trás. Então a gente tem que procurar, ele vai dar a área, né, daqui para trás. A gente depois vai ter que fazer o inverso, 1 menos essa área. Então 1,0383 é o valor que eu preciso guardar. Como é que eu uso o Excel para isso? E distribuição T_student, ou a distribuição T. Meu valor de x, que eu preciso colocar aqui, é 1,0383. Graus de liberdade nesse caso são 4 graus de liberdade. E é cumulativo ou não? Sim, é cumulativo. Quando eu dou igual, isso deu a área daqui para trás. Então a área que me interessa, na verdade, é 1 menos isso. É o complementar. Dá 0,1788. Então, meu p-valor é igual a 0,1788. Aí a pergunta para vocês é: eu aceito ou rejeito H0 sem olhar aqui, ó, tá? Não olhem aqui, ó. Aceito ou rejeito H0? Cri, 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 cri. Cri, cri. Nesse caso, o meu p-valor, né, esse é um ponto que vocês precisam estar com isso ligeiro. Meu p-valor, que é esse cara que está aqui, deu maior que meu alfa. Então, quando o p-valor dá maior que alfa, eu não rejeito H0. Ou eu aceito H0, o que é a mesma coisa. Então, nesse contexto, nós não temos evidências para dizer que o que o ecólogo está falando é falso. Ah, mas olha que coisa, né? Os pesos, primeiro, o peso médio deu muito maior do que 25. Teve peso até de 36,6 e tudo mais, né? Só um deles que ficou menor que 25. Então, isso não é evidência? Visualmente parece que sim, mas não é suficiente. Não seria uma coisa tão rara de acontecer numa amostra de 5 elementos. Então, se eu aumentar essa amostra e essa média começar a se manter nesse valor, eu posso até fazer um teste aqui. O que vai acontecer? No fundo, eu estou aumentando a quantidade de graus de liberdade, né? Então, suponho que eu mantenha a média dando sempre parecida, a variância dando sempre parecida, aumentando a amostra. Agora, ao invés de 4, eu vou colocar uma mod de 25, por exemplo. Colocando uma mod de 25, meu p-valor diminui. Então, eu fico mais próximo de rejeitar H0. Só que mesmo assim está bem distante, né? Sei lá, vou agora ser esdrúxulo aqui, vou 100. Não muda muita coisa. Então, né, depois de uma certa quantidade de amostra, não há o que fazer. Então, nesse caso, nós não temos evidências para rejeitar H0. Então, aqui a gente conclui essa parte. Uma outra parte, tudo bem, gente? Alguma dúvida? Professor, então no caso dessa amostra é como se a gente tivesse pego uma população um pouquinho mais bem alimentada. É que assim, o fato de eu não ter evidência para dizer que o ecólogo não para dizer que o ecólogo está mentindo ou está errado, não significa que ele não está errado. Eu só não tenho evidência para isso. Então, pode ser que o ecólogo esteja de fato equivocado, pode ser que ele tenha pego uma amostra específica ali, né, por sorte ou por azar, que tem um peso médio maior do que foi dito pelo ecólogo. Pode ser que ele repita esse estudo e num próximo estudo esse peso médio dê menor, né? A questão nossa aqui nesse nosso contexto isso não é raro o suficiente, essa amostra que ele coletou não tem um peso médio raro o suficiente para dizer
que aquilo que o ecólogo está dizendo é mentira. Ou, em outras palavras, não tem um peso médio afastado o suficiente, diferente o suficiente do que o ecólogo disse para dizer que o que o ecólogo disse é equivocado. É isso que a gente conclui desse estudo. Tá ok? Bem, Certo. para fazer teste de hipóteses para outros parâmetros populacionais, nós podemos trabalhar também com a proporção de uma população. Então, lembrando, né, o que é a proporção de uma população? Imagina uma população que é dividida entre duas características, aliás, numa característica de duas possibilidades, e você quer saber qual é a proporção da população que tem essa característica. Essa característica pode ser qualquer coisa, pode ser homem ou mulher, pode ser votar numa pessoa ou não, pode ser gostar de feijoada ou não, pode ser ser imigrante ou não ser, pode ser comerciante ou não é, enfim, está desempregado ou não está. Essa característica pode ser qualquer coisa. E eu quero saber essa proporção dessa característica na população. Então é o meu parâmetro P. A gente já estudou como fazer intervalo de confiança para o P, que é um contexto muito parecido com aquele de eleição. O que a gente tem que fazer aqui agora é fazer um teste de hipótese para P. Então, alguém vai falar alguma coisa sobre a proporção populacional e a gente quer averiguar se isso que está sendo falado é verdadeiro ou não. Então, para isso, a gente lembra que se eu tenho essa condição que n vezes p é maior que 5 e n vezes q é maior que 5, lembrando que n é o número de elementos da amostra, p é a proporção dentro da amostra, q é 1 menos a proporção da amostra, então esse meu p, ele segue, meu p observado, ele segue essa distribuição normal. Então, eu tenho uma população lá de 100 mil pessoas, eu quero saber se é fumante ou não é. Se eu tomo 100 pessoas e faço essa pergunta, vai dar uma proporção. Se eu tomo outras 100 e faço essa pergunta, vai dar outra proporção. Ou seja, essa proporção amostral ela é uma variável aleatória e essa distribuição dela, feita dessa maneira. Então, onde P chapéu é a proporção amostral. O que a gente aprendeu é, eu não tenho P de fato, porque P é a proporção que eu quero saber. Então, para eu usar isso, eu substituo meu P pelo P chapéu que eu obtive na minha amostra. Então, vamos fazer um exemplo aqui de como é que a gente poderia fazer um teste de hipótese para o P. Um centro de pesquisa declara que mais de 20%, então, qual é a minha hipótese H0 aqui? Já dá para saber, né? Na verdade, precisa ver um pouquinho o texto. Vamos ver o texto aqui. Que mais de 20% dos usuários de internet dos Estados Unidos têm Wi-Fi em suas casas. Esse exemplo vem de uma coisa bem antiga, então isso hoje certamente é mais relevante, né? Uma amostra aleatória de 100 adultos apontou 15% dos entrevistados com Wi-Fi em casa. Com alfa igual a 0,01, há evidência suficiente para apoiar a declaração do pesquisador? Calcule o p-valor. Então, qual é a hipótese H0? Então, o centro de pesquisa disse que o meu P ele é maior ou igual a 0,2. E a minha hipótese alternativa é que isso não é verdade. Então, o meu P é menor que 0,2. Aí na minha amostra, o meu P amostral deu 0,15. E a pergunta é, ser 0,15 é uma coisa rara ou não? Então, esse meu P amostral, ele segue uma distribuição normal com média P, que a gente vai usar esse P da suposição de verdade da minha hipótese H0, então esse P é 0,2, e desvio padrão de raiz de P vezes 1 menos P raiz de N. Então essa é a distribuição do meu P. Eu quero saber se esse P que eu obtive, ele é uma coisa rara de ser obtida ou não. Então, para eu fazer isso, eu vou trabalhar com a minha distribuição normal padrão. Então, a minha distribuição normal padrão, eu defino uma variável z, de que forma que z trabalha? É P chapéu menos a média dividido pela variância. Né? Nesse nosso contexto, é P chapéu menos a média. A nossa média é 0,2 e a variância vai ser raiz
de 0,2 vezes 1 menos 0,2 dividido por n, onde esse n é 100. Então, essa vai ser, né, meu z vai ser definido dessa forma. E aí, da mesma forma que a t-student, eu vou ter lá a distribuição z e eu vou ter um z crítico. Eu posso fazer o teste pelo z crítico ou fazer o teste pelo p-valor. Então, o meu z crítico, ele é um cara, né, que eu faço ele com base no alfa. Então, meu z crítico é o cara que faz a área à esquerda ser menor que 0,01. Então, aqui vai ter um z crítico, de modo que essa área daqui seja de 0,01. Quem é esse z crítico? Posso ir na tabela ou posso ir mesmo no Excel. Vou tentar ir pelo Excel que eu acho que vai ficar mais prático. Então, aqui é igual... Opa! Não posso ir. Pronto. Igual a distribuição normal padrão. Então, essa daqui. Aí qual é o valor do z que eu quero? Na verdade, é o contrário, né? É o inv é o inverso. É o inv da distribuição inv da normal padrão. Então, qual é a probabilidade que eu quero? 0,01. Ele vai dar menos 2,3263. Então, menos 2,3263. Então, agora eu vou calcular meu z observado. Meu z observado vai ser P chapéu, que é 0,2, menos, desculpa, 0,15, menos 0,2, que é a média, dividido por 0,2 vezes 0,8 dividido por 100. Tem que fazer essa continha. Então, usando de novo aqui nosso amigo, a gente tem igual a menos 0,05 dividido por raiz de raiz de 0,2 vezes 0,8 dividido por 100. Acho que está certo. Deu menos 1,25. Menos 1,25. Então, do que a gente observou aqui? Vocês acham que a gente tem evidências para rejeitar a hipótese H0 ou não? Desses dados, ó. Comparando esse valor aqui com esse valor aqui. Devemos rejeitar H0 ou não? Eu acho que sim, porque ele é menor do que o ponto crítico, né? Na verdade, você falou bastante coisa certa. Só que ele não é menor, né? O Z observado, ele é maior Ah, que é o ponto verdade, é crítico. maior, verdade. Mas eu sei que se você... foi esse seu erro só. O resto você iria concluir certo. Então aqui é o Z observado. Ó. Então ele não é menor que o ponto crítico. Ele não está na região crítica. Então como ele não está na região crítica, eu não tenho evidências para rejeitar H0. Então, mesmo que na minha amostra 15% dos entrevistados não tinham... Só 15% tinham Wi-Fi em casa... Isso não é suficiente para dizer que a proporção de pessoas dos Estados Unidos com Wi-Fi em casa é menor do que 20%. Não tem como, não é suficiente. Se eu aumentar minha amostra e essa proporção continuar, em algum momento talvez isso seja suficiente para a gente dizer isso. Ok? Né? Se você veja, se eu aumento esse valor do N, isso vai influenciar tanto no meu Z crítico quanto no meu... Aliás, isso vai influenciar só no meu Z observado, não vai influenciar no meu Z crítico.
Então a tendência quando eu aumentar o valor do n é esse z observável ficar cada vez menor. Então vamos, quer ver, ó? Vamos fazer só uma coisa aqui, vamos testar. Vamos calcular a estatística de teste, imaginando que a gente tinha um n de 1000. Tá vendo? Agora deu menos 3,95, menor do que o z crítico, e aí sim a gente rejeitaria. Então, se eu continuasse a pesquisa e numa amostra agora de 1000, esses valores continuassem, essa proporção continuasse, eu iria aí sim rejeitar H0. Tá? Aqui fala para calcular o p-valor também, né? Vamos voltar aqui para zero. Então, para calcular o p-valor, é simples, é só eu usar agora sim a distribuição z e colocar ali o valor observado. Então, é igual a distribuição normal padrão. O valor que eu observei foi de menos 1,25, né? E aqui cumulativo sim. Então, essa área que fica para trás, ela é de 10,5%, que é maior que o alfa que a gente definiu sendo de 0,01, de 1%. Então, pelo p-valor, a gente tem a mesma conclusão. Tá bom? Aí aqui está a resolução do problema. O que aconteceria se o nível de confiança fosse 0,05? A gente, nesse contexto que a gente fez, pelo p-valor, o que vocês acham? Se o nível de confiança fosse 0,05, qual seria a minha decisão correta nesse teste? Também seria de não rejeitar H0, porque o p-valor ainda está maior do que o alfa, né? Agora, o que aconteceria se aumentasse para 1000 a amostra? Mesmo com alfa de 0,01, a gente viu que se aumentasse para 1000, eu ia agora rejeitar H0. Então isso é para vocês verem que quanto mais elementos eu tenho na amostra, às vezes me leva a ter uma resposta mais acurada, mais correta do meu teste de hipótese. Aquele exemplo do lobo-guará, ele ilustra o fato de que nem sempre é possível ter uma amostra grande, né? Não vou ficar lá fazendo um estudo, me matando para caçar 100 lobo-guará, que eu não vou conseguir. Então, em vários contextos, eu tenho que trabalhar com uma amostra pequena mesmo. E aí, isso limita a qualidade dos meus resultados. Ok, gente? Então, ó, a gente já trabalhou com teste de hipóteses para a média, em vários contextos, para outro tipo de parâmetro populacional, que é a proporção. E o que falta é fazer teste de hipótese agora para o desvio padrão e para a variância, né? Então agora a ideia é, eu tenho lá uma população, essa população tem uma variância ou um desvio padrão, e eu quero fazer, eu tenho uma suposição que tem origem em algum lugar sobre a variância da população, e eu quero verificar a partir de um estudo amostral se essa suposição realmente é confiável, é verdadeira ou não, ou se eu tenho evidências para refutar essa suposição. Então, se a população é normalmente distribuída, veja que essa é uma hipótese que aparece muitas vezes, né? Então, a gente não viu aqui como faz para verificar se a população é normalmente distribuída a partir de uma amostra, mas é possível fazer isso também, verificar se a população é normalmente distribuída a partir de uma amostra. Mas caso ela seja, nós podemos usar a distribuição Q² para fazer o teste e testar as hipóteses sobre o desvio padrão e a variância populacional. Então, relembrando, né, a estatística de teste que a gente vai usar agora é essa daqui. Isso a gente viu quando a gente trabalhou com intervalo de confiança para a variância para o desvio padrão. Então, o que isso quer dizer? Que se eu conheço o meu desvio padrão populacional, ou no caso a variância populacional, e conheço a variância amostral, eu consigo, essa variável aleatória, ela muda por quê? Porque S também é uma variável aleatória, ela tem uma distribuição que a gente chama de Q².
E essa distribuição aqui quadrada ela é tabelada, a gente trabalha com ela e tudo mais, aparece em outros contextos. Então, uma variável escrita dessa forma ela tem distribuição Q quadrado. O sigma que vai ser utilizado aqui é o sigma suposto em H0, quando a gente for trabalhar. Tá? Então, vamos antes de fazer um exemplo, brincar aqui com esse exemplo de treino na tabela. Encontre o valor crítico de Q quadrado para um teste monocaudal à direita. Então, está aqui o desenho. Quando n é 26, o número de elementos da amostra é 26 e alfa é 0,10. Então, qual é o meu Xi? Essa letra que está aqui, ela é um Xi. Qual é o meu valor de Xi quadrado crítico para esse contexto? Então, esse cara aqui, ele segue uma Q quadrado, esqueci de escrever isso, né? Mas é uma Q quadrado com n menos 1 grau de liberdade. Então, nesse nosso contexto é 25. Eu vou ter que ir lá na tabela da Q quadrado. Vamos ver se ela está aqui. A F, Q quadrado. Meu grau de liberdade é 25. Então, o que me interessa são as coisas que estão nessa linha daqui. E aí, meu teste é monocaudal à direita com alfa de 0,1. Então, eu olho aqui para o desenho, né? Deixa eu só pensar aqui uma coisinha. Esse do Q quadrado não tem desenho, mas eu acredito que a área aqui, né, à medida que eu aumento o valor de P, eu estou aumentando aqui o valor, então essa área é a área acumulada para trás. Então, se aqui para frente é 0,1, aqui para trás é 0,90. Então, eu vou procurar aqui na minha tabela o 0,90, que é esse cara aqui. E aí, a junção desses dois dados dá 34,382. 34,382. Então, esse é o valor da minha estatística de teste, o valor do meu ponto crítico. Se eu pegar, observar, fizer uma amostra e a minha variância cair, né, numa região que é acima dessa, eu nego H0. Se a minha variância for, se esse valor crítico for menor que esse, eu aceito H0. Vamos fazer esse exemplo aqui da produtora de leite, é o último exemplo da aula. Tá? Uma produtora de leite declara que a variância da quantidade de gordura no leite integral processado por ela não é maior do que 25 unidades de gordura, que eu não sei, gramas talvez. Então, qual que é a hipótese H0? H0 é que a variância populacional é menor ou igual a 0,25. Então, a minha hipótese alternativa é que a minha variância seja maior que 0,25. Aí você suspeita que isso esteja errado, né? Você é um cara muito desconfiado e descobre numa amostra de 41 caixas, então N é igual a 41, de leite, uma variância, minha variância amostral é de 0,27. Aí a ideia é, com alfa igual a 0,05, há evidência para rejeitar a declaração da empresa? Né? Nesse caso, variabilidade é uma coisa mais importante do que média. Né? A gente muitas vezes pensa que média é bem mais importante do que variância, mas variância representa padronização, representa replicabilidade. Então, se eu não tenho garantida uma variância mínima ou máxima, eu não consigo garantir replicabilidade, pouca variabilidade de um certo produto ou de uma certa variável. Então, é importante que o cara que vai lá consumir o leite saiba que a quantidade de gordura no leite não varia tanto de um leite por outro. Essa é a ideia. Então, como é que a gente faz isso? Né? Esse teste de hipótese. Veja, esse teste é monocaudal, porque aqui envolve sinal de menor e maior, né? E ele é monocaudal à direita, porque na hipótese alternativa o sinal é de maior. Então, fazendo um esboço aqui daqui quadrado, eu teria uma distribuição
mais ou menos dessa forma. Aqui quadrada ela não é simétrica. E eu estou interessado em... E essa distribuição aqui ela tem grau de liberdade igual a 40, que é com menos 1 grau de liberdade. E aí existe um valor aqui que a gente vai chamar ele de psi crítico, tal que essa área que está dele para frente seja igual ao nosso alfa, que é de 0,05. Legal? Então, veja que a gente está aplicando o teste de hipótese em outros contextos, mas só muda o contexto mesmo. As ideias do teste de hipótese, o alfa, o valor crítico, eles são sempre os mesmos. Então, de novo, eu posso ir por dois caminhos. Eu posso pegar esse valor observado, né? Esse 27 é a variância amostral, né? Ou eu posso pegar ela e calcular o psi observado e comparar com o psi crítico, ou posso usar a observada e ver na distribuição Q quadrado qual é o p-valor e comparar com alfa. São dois caminhos. Então, como que eu calculo a observada? Eu vou para essa fórmula aqui, né? Então, nessa fórmula aqui nós temos que isso é n menos 1 vezes o s quadrado, que é 0,27, dividido pelo s, pelo sigma quadrado, que é 0,25. Esse cara aqui de baixo é o valor de sigma com a suposição de que a H0 é verdadeira no seu extremo, tá? Então é 0,25 ela ser verdadeira no seu extremo. Então, nesse contexto aqui é 40 vezes 0,27 dividido por 0,25. E isso vai dar... Essa continha até daria para fazer de cabeça, mas segunda de manhã a gente faz no Excel. 40 vezes 0,27 dividido por... Opa! Dividido por 0,25. Isso deu 43. Nossa senhora. Isso deu 43,2. Esse é o valor observado. Agora eu vou calcular o valor crítico e a partir do crítico eu vou comparar com o observado. Então, o meu valor crítico, eu posso ir na tabela, né? E aí eu vou aqui na minha tabela. Agora eu estou em 40 graus de liberdade. Estou olhando para essa linha. Como para frente eu quero 0,05, então para trás é 0,95, então eu estou olhando para essa coluna, e portanto o meu valor crítico tcharam, é, cadê você, queridão? É 55,76. 55,76. Então, o que aconteceu? O meu valor observado, ele cai antes aqui. Portanto, eu não tenho evidências para dizer que a variância do leite é maior do que 0,25. A variância média do leite é maior que 0,25. Não existe... desculpa, a variância média não. A variância populacional é maior que 0,25. Não existe evidências para isso. Tá ok, gente? Então, não existe evidência para rejeitar a declaração da empresa. Aí, aquele mesmo contexto, né? Se eu aumento meu N, essas coisas todas mudam e se eu mantiver os resultados como um N maior, pode ser que essa decisão altere. Eu quero calcular o p-valor, né? Pela tabela é complicado calcular o p-valor. Então, vamos lá, vamos ver se a gente acha a distribuição Q quadrada aqui no Excel. Igual a distribuição Q quadrado. Olha que legal. Aí, ó, x é o valor que eu observei. Então, x é 43,2. Depois, o grau de liberdade nesse caso são 40. E aí eu quero acumulativo ou não? Sim, eu quero acumulativo. Então é 1. Só que a probabilidade que eu quero não é essa, né? Essa é a para trás. Então é 1 menos isso. Dá 33,62. Então, eu não estou rejeitando H0 e não estou rejeitando com bastante tranquilidade, porque estou longe de chegar numa raridade. Tá? Apesar da minha amostra
ter dado um S maior que 0,27, maior que 0,25, eu não tenho evidências nenhuma. Isso é de acordo com esse nosso contexto, isso é super possível, satisfazendo a veracidade da hipótese H0, satisfazendo o que a produtora de leite disse. Beleza, gente? Perguntas? Ô, professor, você vai ensinar a gente a calcular se as amostras estão em distribuição normal ou não? Rapaz, Ou é algo tipo, muito complicado de fazer? não é algo muito complicado de fazer. É algo um pouco complicado de entender, mas fazer, executar, eu digo entender assim, por que dá certo, né? Mas executar e interpretar não é difícil. Eu estou num certo dilema pela quantidade de aulas que a gente tem sobre o que passar e o que não passar. Então a gente tem, a partir de hoje, deixa eu só parar de gravar aqui para